Capítulo 2 do livro Anjos de Fogo, de Candace Smithman. Como você aprendeu no capítulo anterior, você pode trazer o céu para a terra e os anjos virão e se juntarão a você. Existem reinos terrenos e reinos celestiais que podem escolher pela fé para viver. Os reinos são dimensões que acessamos pela fé em quem somos em Cristo e no que Ele fez por nós através de nossa morte, sepultamento, ressurreição e ascensão nele. Uma vez que entendemos os anjos e seu trabalho na terra e nossa participação com eles, não podemos prosseguir em nosso estudo até entendermos como eles migram para lugares que são como suas habitações celestiais. Sim, podemos criar habitações celestiais no reino da terra em que vivemos. Pela fé, claro. Essas habitações celestiais são intensificadas quando entendemos o poder da ascensão. Qual é o poder da ascensão? É entender que pela fé podemos criar uma atmosfera na terra que é celestial porque vivemos pela fé. Em Efésios 2:6 diz que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Este tipo de atmosfera de ascensão convida os anjos para vir e fazer uma habitação no reino da terra. Subtítulo: Mentalidade do renascimento do fim dos tempos. As pessoas que têm uma mentalidade de ascensão vivem na plenitude do seu espírito e alma como uma habitação celestial. Por causa disso, os anjos estão presentes ao redor deles para protegê-los. Por quê? Porque Deus os designa para cuidar de nós, daqueles a quem Ele ama. Sabemos que Jesus tinha anjos ao seu redor o tempo todo e a qualquer momento Ele podia chamá-los. Criamos habitações celestiais se tivermos a mentalidade do céu. Sabemos que estamos assentados com Cristo nos lugares. Então, começaremos a agir e responder com fé dessa maneira. Então os anjos virão ao redor desse ambiente. Agora, quando falamos sobre o reavivamento do fim dos tempos, devemos saber que somos a igreja que ascendeu. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Ele recebeu a chave do Hades e da sepultura, da morte e do pecado. Foram derrotados. Depois disso, ele ressuscitou e depois ascendeu. Quando ele ascendeu, ele nos trouxe com ele. E então nós estamos lá com ele naquele lugar celestial no Espírito, embora nossos corpos estejam aqui no reino da terra. Quando operamos no reino da terra com o nosso espírito e nossa alma, de nosso assento com Cristo nos lugares celestiais, podemos ativar atmosferas de ascensão. Embora seu corpo esteja aqui na terra, seus pensamentos em sua mente, seu estado emocional em sua alma e seu homem espiritual estão conectados a este lugar celestial, quando você vive a vida ascensionada na terra. Quando vivemos assim, nós, a igreja, estamos sendo a igreja do fim dos tempos. Estamos sendo a igreja do Novo Testamento. Estamos sendo a igreja que Deus quer que sejamos. Quando somos dessa maneira, temos a confiança de que os anjos estão fazendo parceria conosco. Os anjos estão vivendo hoje, mesmo neste momento, da perspectiva da atmosfera do fim dos tempos. Precisamos entender nosso poder e capacidade de liberar o poder do céu na terra, além de comandar os anjos falando com a palavra de Deus. Nós oramos aos anjos falando a palavra de Deus e os anjos respondem. Subtítulo:
os anjos não precisam de salvação. Hebreus 1,14 diz: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação? Somos uma espécie totalmente diferente dos anjos, mas coabitamos com os anjos e eles respondem a nós. Somos herdeiros da salvação. Eles não são. Eles não precisam ser salvos. Não havia pecado neles. Eles vivem nos reinos celestiais e terrestres, sem que o pecado seja um problema para eles. Eles existem para cumprir o propósito do reino e apoiar os herdeiros de Deus. Esta é uma informação importante quando ponderamos sobre a igreja no fim dos tempos e nos preparamos para o avivamento nas nações. Onde deve ser a alma da igreja? Que mentalidade a igreja deve ter? Como a igreja pode acessar seus recursos celestiais comprados com o precioso sangue de Jesus? Boas perguntas. Por favor, continue lendo para mais revelações. Subtítulo: Preparação para o reavivamento no fim dos tempos. Precisamos saber que uma igreja do fim dos tempos é uma igreja que entende uma perspectiva de ascensão. A igreja do fim dos tempos é uma igreja que sabe coletivamente que está assentada em lugares celestiais com Cristo e é continuamente vitoriosa. Ao vermos nosso mundo da perspectiva de governar e reinar com Cristo quando Ele retornar à terra, devemos mudar nossa perspectiva de quem somos nele. Sua sede de autoridade está no céu e Ele nos deu essa mesma autoridade. A cabeça da igreja, Jesus Cristo, tem o controle e nós, seu corpo, fluímos com ele. A igreja deve responder como ele na terra, porque eles sabem que eles estão de fato, em espírito, já assentados com Cristo nos lugares celestiais. Portanto, a operação da igreja do fim dos tempos no reino da terra é a partir dessa mentalidade. Quando temos esse nível de mentalidade, estamos nos posicionando para fazer parceria com os anjos para o avivamento do fim dos tempos. Avivamento é quando a própria igreja sabe que ascendeu. Não somos apenas a igreja ressuscitada. Sim, a igreja ressuscitou e o pecado, a morte e a sepultura foram vencidos. Mas a igreja ascendeu. A posição da igreja na terra agora é como se estivéssemos de volta ao jardim do Éden antes do pecado de Adão e Eva causar a separação de Deus. Quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, eles nos levaram ao lugar de labuta, de ter uma maldição sobre nós. Eles nos levaram para aquele lugar de medo, um lugar onde estávamos separados de Deus e, portanto, a morte entrou. Mas quando Jesus ressuscitou e recebeu as chaves do Hades, ele removeu as fortalezas de Satanás. Agora subimos porque ele ascendeu e nós, seu corpo, estamos com nossa cabeça, Jesus. Jesus se mostrou a seus discípulos por um certo período de tempo após a ressurreição. E então ele ascendeu. Quando ele ascendeu, ele tomou seu assento ao lado do Pai. É aí que a igreja que está nele está assentada agora. Quando o apóstolo Paulo falou à igreja em Colossos, ele disse isso: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Coloque sua afeição nas coisas de cima, não nas coisas da terra, porque estáis mortos e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele em glória. Colossenses 3, do 1 ao 4.
Nova versão King James. A vida da igreja está escondida com Cristo em Deus. E nossos pensamentos devem estar com Cristo sentado nesses lugares. Por causa da morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Jesus ao trono celestial, nós, a igreja do fim dos tempos, agora temos um novo relacionamento com o Pai. Estamos no Filho de Deus, não mais separados do Pai. Estamos tão perto de Deus todos os dias, mas temos que viver nesse lugar celestial em espírito, alma e corpo na terra. Enquanto estamos na terra, esse lugar é um lugar de plenitude em nosso espírito e alma. Não é um lugar de carência, pobreza, deficiência ou medo. Não é um lugar de separação. Podemos ser plenos aqui em nossa existência terrena. Esta plenitude é onde os anjos residem. Então, se você quer ver os anjos se manifestarem na terra, então você precisa se posicionar com esse tipo de mentalidade. Então os anjos se juntarão a você em seu trabalho. Os anjos vêm onde há fé. A fé nos diz que estamos no lugar de ascensão com Jesus. Eu sei que você pode não sentir vontade. Você olha para a sua vida na esfera terrestre e duvida. Mas o fato é que o apóstolo Paulo disse que a igreja de Jesus ressuscitou com ele. Veja Efésios 2:6. É tão importante para o avivamento do fim dos tempos que saibamos onde estamos sentados. A igreja do fim dos tempos trará reavivamento na terra, porque já está reavivada, está cheia, porque está assentada com Cristo nos lugares celestiais. Se você já está lá, então você está liberando o céu daquele lugar. Você está liberando um ambiente de avivamento na terra. E quando você faz isso, as habitações dos anjos são celestiais. Subtítulo: Anjos em sonhos. E onde estão os ambientes mudam para ser como o céu. Sob a direção de Deus, os anjos nos encontram para mudar o ambiente para ser como a morada de Deus. Ou os encontramos quando escolhemos mudar nosso ambiente pela fé. Os anjos podem aparecer e mudar as coisas para a plenitude ou ambientes celestiais pessoalmente, em uma visão ou em um sonho. No caso de José, o pai de Jesus, eles entraram por um portal de sonhos na mente de José e se revelaram com uma ordem do Senhor. Por quê? Porque o céu precisava de um caminho direto para o reino da terra para mudá-lo. Sempre que os anjos vêm e se juntam a nós em nosso trabalho, eles estão aqui para trazer o céu à terra. Eles estão aqui para mudar o ambiente na terra. Então, quando falamos sobre avivamento do fim dos tempos, o ministério dos anjos é parte disso. No fim dos tempos, à medida que a igreja estiver crescendo em seu conhecimento e compreensão da ascensão de Jesus Cristo, ela se tornará mais poderosa. As hostes angelicais virão e passarão mais tempo com os membros do corpo de Cristo aqui na terra para fazer o trabalho. A igreja tem trabalhado ao lado de anjos por séculos. Desde o início dos tempos, os anjos estiveram presentes e estiveram lá para ajudar Deus em sua obra. Mas o mais incrível é que podemos participar com eles do que Deus está fazendo na terra. Essa é a coisa mais poderosa a saber, que chegamos a esse lugar na história. Não temos mais que esperar pelo avistamento de um anjo. Como a igreja do fim dos tempos, podemos ativar nossa fé para mudar os ambientes. Os anjos se juntarão a nós e também podemos nos ajuntar a eles mais rapidamente quando soubermos
das habitações que eles mantêm. É emocionante saber que estamos posicionados para trabalhar com os anjos aqui e agora. A igreja verá mais sinais, milagres e maravilhas, e os anjos estarão mais presentes nos reinos naturais à medida que a igreja do fim dos tempos se tornar mais ativa em sua sede de poder posicional. Subtítulo: Conheça os anjos no Espírito. Aqui está o negócio. Você pode conhecer os anjos no reino celestial muito antes de conhecê-los no natural. Todo mundo quer ver o grande anjo na frente deles. Mas ouça, você tem a capacidade pela fé, porque você está sentado com Cristo nos lugares celestiais, de experimentar anjos todos os dias através de seus sentidos espirituais. Pela fé, essa conexão com os anjos já está disponível para você. Você já pode ter isso a cada momento de sua vida. Quer veja ou não o enorme anjo à sua frente no reino natural, quanto mais você vive nesse espaço de fé e plenitude, mais essa habitação celestial se torna parte de sua vida normal. E mais atividade angélica você verá ao seu redor no reino espiritual. Essa perspectiva espiritual está nas visões, nos sonhos, nos reinos espirituais e até mesmo no sentido do sentimento. Posso não apenas ver os anjos no reino espiritual, mas também senti-los no reino natural, onde há uma conexão emocional. Você sente o poder e a presença dos anjos. Os anjos estiveram com Jesus e estão com o Pai o tempo todo, ao redor do seu trono. Eles sabem e sentem tudo sobre ele. Eles são portadores dessa presença gloriosa de Deus e têm sua unção com eles quando são enviados para o reino da terra. Por causa de sua proximidade com ele, você pode sentir sua presença no natural. Você pode sentir anjos da guarda, anjos de cura, anjos de provisão ou proteção, anjos de purificação de fogo e todos os diferentes tipos de anjo. Se você quiser ter mais encontros angelicais, mude sua mentalidade. Tenha uma mentalidade de plenitude de ascensão e você experimentará mais anjos. Com esse conhecimento e perspectiva, você não ficará apenas esperando que os anjos invadam seu espaço e comecem a lhe dar diretrizes. Você poderá participar com os anjos, assim como quando Satanás falou com Jesus. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé contra uma pedra. Mateus 4:6, Nova Versão King James. Esse é o nível de confiança que devemos ter com os anjos. Devemos saber com certeza que os anjos estão conosco em todos os momentos. Até Satanás sabia disso. Devemos conhecê-lo mais do que o diabo, porque nossos olhos estão abertos para a morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de Jesus. Podemos chamar os anjos em um instante. Esse é um lugar de plenitude, não de falta. Como quando o anjo encontrou José e teve que revelar a ele que havia maior plenitude na fé. A revelação do plano de Deus para José, que o anjo trouxe do céu, era que ele fosse o pai terreno de Jesus, o Salvador. Isso era a plenitude. Estamos na plenitude hoje. Você não precisa morrer em seu corpo primeiro para perceber isso. Está disponível para você agora e para a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja do fim dos tempos foi para aquele lugar de ressurreição e ascensão. O pecado, a morte e a sepultura foram derrotados
E agora estamos sentados como herdeiros do Deus Altíssimo. Nós temos esse poder. Estamos na plenitude. Efésios 1:3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nova versão King James. Então, o apóstolo Paulo diz em Efésios 1, do 9 ao 11: Tendo-nos dado a conhecer o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que em si mesmo intentou, para que, na dispensação da plenitude dos tempos, reunisse em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como que estão na terra. Mesmo hoje, no qual também obtivemos herança, sendo predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Nova versão King James. Este é um tempo em que somos chamados a caminhar em plenitude. Está aqui agora. Subtítulo: Anjos manifestos em plenitude. Eu quero que você diga: eu estou na plenitude. Você começará a ver a manifestação dos anjos vindo ao redor. Você vai começar a andar com mais confiança. Você vai começar a declarar, decretar e estabelecer. Você começará a saber que tem anjos com você que estão lá para mudar os ambientes. Quando você conhece a vontade do Pai, você será capaz de falar a sua vontade e saber que os anjos estão vindo para ajudar nisso. Esse tipo de fé erradica a dúvida. A dúvida foge e a fé entra. Você não terá todos esses pensamentos sobre se pode ou não vê-los com seus olhos naturais. Não, definitivamente. Só porque você não pode vê-los, não significa que eles não estão lá. O diabo é mentiroso e foge quando exercemos nossa fé. Agora, pela fé, os anjos estão presentes porque você faz parte de um portal pelo qual eles passaram para impactar a terra. Eles estão passando por causa de sua fé, porque você é um portal de glória e porque você está convidando uma atmosfera para eles virem e se reunirem. Estes não são apenas seus anjos da guarda ou aqueles que são designados a você, mas qualquer anjo que Deus precise ser liberado para seus propósitos. Esses anjos estarão lá para vir e ajudar a fazer a diferença. Eu só quero encorajá-lo hoje. Quando você está jantando com sua família, todos os seus anjos estão presentes. Você começa a tocar música de adoração e louvor em sua casa. Quando você começa a cantar louvores ao Senhor e a comungar juntos, de repente sua casa fica inundada de anjos. Torna-se uma habitação para os anjos. Se há negatividade ao seu redor, mas você entra cantando uma canção de adoração, imediatamente os anjos entram. Eles entram naquele ambiente e toda a força demoníaca deve fugir. E as hostes celestiais assumem o governo. Eles têm poder sobre o demoníaco. As forças demoníacas só podem viver no primeiro e no segundo céu, que é o reino da terra e a estratosfera. Eles não têm a autoridade que os anjos do terceiro céu têm e perderão a residência quando os anjos do terceiro céu aparecerem. Para resumir, se quisermos ver o avivamento do fim dos tempos, temos que ter uma mentalidade de ascensão. Uma mentalidade de ascensão nos abre para viver em uma habitação celestial na terra, porque nosso espírito e nossa alma estão realmente assentados com Cristo nos lugares celestiais. É aí que nosso espírito e alma estão, mas na verdade estamos fazendo o trabalho físico do reino na terra em nosso corpo.
Tornamo-nos um portal onde o céu vem à terra através de nós e os anjos se unem. Se você se apegar a esta verdade, então você verá a manifestação. Esta é a atmosfera que a igreja precisa para o reavivamento do fim dos tempos. Quando nós, a igreja, começarmos a governar e reinar dessa posição, tudo se abrirá para nós. Subtítulo: Leve como uma atmosfera de anjo. Agora, deixe-me ser um pouco mais prática aqui. É claro que a música de adoração é uma atmosfera que convida os anjos. Mas também descobri pelas escrituras e por experiência pessoal que os anjos migram para a luz. A palavra diz em Tiago 1,17: Todo dom bom e perfeito vem do alto, descendo o Pai das luzes celestiais, que não muda como sombras inconstantes. Jesus é luz, é um atributo do Pai e de Jesus. Em João 8,12, a palavra diz de Jesus: Então Jesus lhes falou novamente, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nova versão King James. O Espírito Santo é representado como uma pomba com luz. Mateus 3,16 diz: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Jesus é a luz. E ele tinha anjos ao seu redor, a ponto de Satanás dizer em Mateus 4,6: Se você é o Filho de Deus, disse ele, jogue-se para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a respeito de você, e eles o levantarão nas mãos para que você não tropece em alguma pedra. O Senhor me revelou em um Natal que os anjos migram em torno das luzes das árvores e das casas na época do Natal. Há um espírito de alegria, ação de graças e paz que repousa sobre aqueles que estão convidando Jesus para vir e estar com eles. Ele me mostrou que quando as pessoas o celebravam, revelando o seu amor através do apagamento de luzes e acendendo velas, os anjos viriam e se juntariam a eles na adoração a ele. Este é verdadeiramente o espírito do Natal. E onde está o Espírito de Cristo há anjos. Os anjos vêm torcer por onde estamos e o que estamos fazendo quando nossos corações estão para adorá-lo. No nascimento de Jesus, há luzes colocadas em cidades, vilas, capitais e estados, monumentos do país, igrejas, escritórios, governamentais, escolas, o que for. Nós, a igreja, colocamos luzes para celebrar o nascimento de Jesus em todo o mundo. Até nas escrituras lemos sobre a importância das luzes e dos anjos durante o Natal. E havia pastores vivendo nos campos próximos, vigiando seus rebanhos à noite. Um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram apavorados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, trago-vos uma boa notícia que causará grande alegria a todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para você um Salvador, e ele é o Messias, o Senhor. Este será um sinal para você. Você encontrará um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e a paz na terra àqueles a quem seu favor repousa. Quando os anjos o deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu. Lucas 2, do 8 ao 15. As pessoas estão cheias de alegria no Natal, porque estão celebrando Jesus, e os anjos da alegria vieram se infiltrar em suas casas e ambientes em resposta. Quando mostramos nosso amor por Jesus,
externamente, estamos nos posicionando para uma liberação de alegria. Subtítulo: Festival de Luzes. O Natal é sobre Jesus e seu nascimento, mas esta mensagem de anjos sendo atraídos pela luz também é pertinente ao calendário hebraico em dezembro. No mês de Kislev, no calendário hebraico, ocorre o Hanukkah, o Festival das Luzes. É o momento da festa da dedicação. Então veio a festividade da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava nos pátios do templo, andando na colunata de Salomão. João 10, do 22 ao 23. Quando a menorá é acesa, os anjos estão presentes. Antíoco Epifânio, um governante sírio, tentou forçar os judeus a abandonar suas leis. Ele colocou porcos no altar e o transformou em adoração a Zeus. Então, uma família, os Macabeus, liderada por Matias e seus 5 filhos, revidaram. E um de seus filhos, Judas, purificou e rededicou o templo. A história diz que quando os sacerdotes foram acender a menorá, havia apenas óleo suficiente para um dia de queima, mas milagrosamente queimou por 8 dias. 8 é um número espiritual para novos começos. Os anjos estavam presentes para isso porque envolvia o templo e a luz. Como nós sabemos? Pela fé. Em toda a parte há templo e luz, há anjos presentes, enviados por Deus para proclamar o que é seu e protegê-lo. Eu quero que você comece a esperar e experimentar anjos. O templo e a luz são elementos naturais que representam Jesus. Onde Jesus está, os anjos estão. Onde Jesus está, há poder, porque Ele é a palavra e os anjos respondem. Preste atenção às luzes pela fé e você começará a experimentar anjos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no começo. Por meio dele todas as coisas foram feitas. Sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e essa vida era a luz de toda a humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. João 1, do 1 ao 5. Se você quer começar a ver anjos, você deve primeiro começar pela fé, para entender o que e onde os anjos habitam. Quando estamos nos cultos da igreja adorando e acendendo velas, os anjos vêm para onde a luz está para dar glória a Deus. Temos que perceber isso pela fé. Podemos não vê-los com olhos naturais, mas eles estão lá e quanto mais acreditamos, mais o veremos. Subtítulo: Anjos de Alegria e Luz. Fui visitada pelo anjo da alegria uma manhã em meus sonhos. Eu estava lutando na noite anterior com um pouco de raiva e frustração por causa de um incidente recente em minha vida. Eu estava carregando algumas coisas que precisava colocar diante do Senhor, mas não tinha feito isso antes de ir para a cama. Isso foi um pecado. Como o apóstolo Paulo disse, na tua ira não peques, não deixe o sol se pôr enquanto você ainda está com raiva. Efésios 4, 26. Acordei às 3 da manhã com uma forte enxaqueca. Nada é pior do que acordar com dor de cabeça quando você deveria estar descansado. Fui desobediente e meu corpo manifestou o estresse que eu carregava nessa enxaqueca. Mas o Espírito Santo se moveu em mim durante o sono e comecei a confessar minha tristeza e raiva sobre esse assunto enquanto acordava. Comecei a me arrepender e a pedir a Deus que me perdoasse por não deixar essa coisa ir. Pedi a Ele que purificasse meu coração de qualquer coisa ímpia que eu estivesse segurando. Senti sua presença e depois voltei a dormir.
mesmo com a dor de cabeça. É incrível como Deus queria meu coração limpo diante dele e me ajudou a fazer isso no meio da noite. Ele é tão bom. Depois que voltei a dormir, fui recebido por um anjo de alegria que me curou. Este anjo transformou minha falta de deficiência em um avanço completo de cura e alegria. Entrei em um estado de sonho profundo. Eu me encontrei neste sonho na casa dos meus pais, na Virgínia, que eles compraram depois que me tornei adulta. Eu estava sentada em uma cama que era, na verdade, na sala de estar deles em vez de um quarto. Olhei para o teto dessa sala e havia uma nuvem branca se formando como uma galáxia. Era como a glória do Senhor, e era de algodão e branco fofo e cheio de penas brancas. Ao olhar mais perto, havia anjos minúsculos dançando na galáxia, de nuvens de penas, e ficou cada vez mais espessa com penas e nuvens. E então as penas começaram a cair no chão em pedaços que eu podia pegar e tocar no sonho. Então um pequeno anjo voou para fora da formação das galáxias de nuvem e de penas e voou para a esquerda. Era translúcido, então eu podia ver através dele. Então eu o peguei para tocá-lo e ele se transformou em uma forma humana, de um anjo de cerca de 20 centímetros de comprimento, que se parecia uma boneca com cabelos loiros, um vestido branco com azul e grandes olhos e cílios azuis pacíficos. Fiquei maravilhada com a presença desse anjo e senti uma paz e uma alegria tão avassaladora sobre mim, como uma criança. Chamei minha mãe para mostrar a ela, e ela sentou ao meu lado na cama na sala e ficou maravilhada. Quando acordei desse encontro, estava cheia de alegria e paz e a enxaqueca desapareceu completamente. Saí da cama e olhei para uma foto que um artista profético de nossa igreja me deu e de um anjo com uma trombeta que se parecia exatamente com ele. O artista chamou a imagem de O Anjo da Alegria. Eu tive que rir. Eu a havia encontrado pessoalmente em meu sonho. E aqui estava ele em um quadro desenhado por outra pessoa que eu tinha visto. Os anjos normalmente não são definidos como masculino ou femininos. A palavra anjo no hebraico é malak, uma forma masculina, assim como a palavra grega angelos. Estou me referindo a esse anjo nesse sonho como uma ela, porque não tenho outra palavra para descrever o que vi. Os anjos da alegria não são masculinos nem femininos, mas muitas vezes atribuímos características humanas porque não temos outras palavras para descrever. Subtítulo: Anel de Sinal de Anjo. Na noite seguinte, tive outra visita de um anjo de alegria. Este anjo era dono de uma fazenda, e eu estava em sua casa montando animais. Ele me deu um anel de sinete amarelo de plástico com um G nele. Ele também tinha um correspondente. Nós dois voamos juntos em uma bicicleta que tinha um corredor de esqui prateado. Chegamos a uma vila de Natal e tiramos uma foto em frente a uma árvore de Natal. Houve tanta alegria e celebração quando senti que estava em casa. Na minha própria vida, como me emocionei. Eu estava me sentindo uma vítima das escolhas de algumas pessoas, um peão em seu mundo. Então, esse encontro me encorajou a seguir em frente e manter o curso. Me deu uma paz que, se eu permanecer com Deus em meio ao que está acontecendo ao meu redor, não vou me preocupar com as escolhas do homem, pois elas não são nada comparadas aos planos de Deus para mim, assim como a bicicleta com o corredor de esqui. Subtítulo:
Sala da Vitória, Luz e Glória. Mais tarde, Deus me mostrou que há um quarto em sua mansão celestial que fica nos fundos da mansão principal. Você pode vê-lo assim que entrar em sua mansão e ir para a parte de trás da área do forward. É uma sala cheia de luz e glória. Tem uma soleira com uma guirlanda verde que balança sobre o batente da porta. Esta sala tem tanta luz que estava chamando você para entrar. A guirlanda nos tempos gregos era usada como uma coroa representando a vitória. Esta é uma sala cheia de vitória, luz e glória. Tiago 1,12 diz: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, pois, quando for aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Coroa é a palavra grega Stephanos e é um fio ou guirlanda, muitas vezes representado como um distintivo da realeza, um prêmio em jogos públicos ou símbolo de honra. Nos tempos antigos, isso era dado na forma de uma coroa ou guirlanda de carvalho. Era salsa, murta ou ramos de oliveira. Mais tarde, essas coroas naturais foram imitadas em ouro. Essa sala era uma sala de vitória ou conclusão. E era assim que eu a via do lado de fora da porta. Era como se uma obra estivesse terminada e cheia de vitória, amor, glória e alegria. Lembre-se, tudo no reino da terra foi criado primeiro nos reinos celestiais. Essas coisas criadas podem representá-lo se forem mantidas em seu devido lugar em nossos corações. Tenha isso em mente. As coisas celestiais são manifestadas na terra. Então, é o coração do homem que torna as coisas enganosas, não Deus. Adore o Senhor e sirva somente a Ele, e essas coisas terrenas não serão uma armadilha para nós. A razão pela qual não entrei na sala cheia de vitória, amor, alegria e luz foi porque fui levada a entrar em uma sala de escrita. Este quarto ficava no lado esquerdo da mansão. Havia anjos me encontrando para escrever este livro e muitos outros. Eu tinha que ir para aquele lugar primeiro. Acredito que no devido tempo terei a oportunidade de entrar na sala cheia de vitória, glória e luz. Mas sinto-me cheio em meu coração por agora, que sei o que está nele e estou cheio de alegria. Subtítulo: Deus é a luz e alegria. Sabemos que os anjos de luz e alegria são manifestações da própria natureza de Deus. A alegria é uma manifestação da presença do seu Espírito Santo. Leia algumas dessas escrituras abaixo para que você possa ver o poder do dom da alegria que flui do conhecimento de Deus. Deus cercou-se de anjos que refletem seu próprio semblante. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, do 22 ao 23, nova versão King James. Então ele lhes disse: Ide, comei a gordura e bebei o doce, e mandai porções àqueles para quem nada está preparado, porque este dia é santo ao nosso Senhor, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. Pois o Senhor consolará a Sião, ele consolará todos os seus lugares assolados, e ele fará o seu deserto como Éden, e o seu deserto como o jardim do Senhor. Alegria se achará nela, ação de graça e voz de melodia. Isaías 51:3. O coração alegre faz bem como remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Provérbio 17:22. Subtítulo: Seu templo queima e brilha.
O anjo da alegria vem pronunciar quem é Deus e levar a alegria do Senhor a determinados ambientes. Precisamos aprender a manter nossos corações puros e a orar para que a alegria do Senhor esteja ligada à nossa alma. Sua alegria é uma dádiva e os anjos que nos cercam querem que experimentemos essa alegria, porque assim podemos permanecer fortes. Você é o templo do Espírito Santo e dentro de você arde uma luz brilhante. Veja, 1 Coríntios 6, do 19 ao 20 diz: Não sabeis que os vossos corpos são templos do Espírito Santo, que está em vós? Que sabestes de Deus? Você não é seu, você foi comprado por um preço. Portanto, honrem a Deus com seus corpos. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, as profundezas do seu homem espiritual se tornam a luz da casa. O pátio interno do seu templo é sua alma. Tem elementos puros no tabernáculo que são cheios de luz, como o pão de sua presença, a menorá, o candelabro e o altar de incenso. Você deve ter plenitude de seu pão ou vida saindo de sua alma, a luz da menorá e a fragrância doce do incenso do templo. Isso é quem você é, tecnicamente. Sua alma é onde sua mente, vontade e emoções residem. As emoções podem emitir o fruto do Espírito mencionado em Gálatas 5, 22 ao 23 acima, ou podem emitir a escuridão da falta do perdão, amargura, ódio, pensamentos impuros, sentimentos, depressão, ansiedade, medo e assim por diante. Se nossas almas estão danificadas com dor, trauma e assim por diante, isso depende de como nossa alma está respondendo ao Espírito de Deus queimando dentro de nós. Nosso corpo é o pátio externo do templo e nele devemos permanecer santos. Às vezes colocamos nosso corpo em lugares que não deveríamos estar, com pessoas com quem não deveríamos estar, fazendo coisas que não deveríamos estar fazendo, e isso convida a escuridão a entrar em nossa alma ou no pátio interno do nosso templo. Nosso espírito permanecem santos, justos e brilhantes como a luz azul no centro de uma chama. Falarei mais sobre isso em capítulos posteriores, sobre a cor e anjos. Mas, por enquanto, saiba que seu homem espiritual, com o Espírito Santo dentro de você, queima com uma chama azul brilhante e prateada. Isso é como o Santo dos Santos ou a sala do trono de Deus. É cheio de luz. Seu pátio interno queimará laranja, amarelo e vermelho. Essa luz irá transbordar para o seu pátio externo ou corpo. Então, você emite uma luz do reino espiritual para o reino terrestre. Essas luzes são conhecidas pelas hostes angelicais. Seus anjos na guarda e as hostes celestiais podem ver sua luz brilhando. Você é brilhante como um diamante, brilhando na atmosfera. Você é uma habitação celestial para os anjos de luz migrarem. Não apenas podemos criar ambientes reais para convidar os anjos, mas também podemos ser o templo que eles escolhem para ficar. Que tipo de anjos você está desenhando? Emitindo cores no reino espiritual que os atraem ou repelem? Se emitirmos uma luz brilhante que penetra em nossa alma e corpo, nossos olhos e nossa pele brilharão, carregaremos o fogo de Deus. Teremos a aparência de ser um templo luminoso onde habita o Espírito Santo e atrairemos para nós as coisas do céu. Podemos manter esse tipo de luz lembrando nosso assento de ascensão nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais, você brilha como essa luz. Você está sentado com Cristo na sala do trono, onde residem serafins azuis brilhantes e prateados e querubins laranja, amarelo e vermelho.
Essa é a atmosfera do céu. E se você levar isso com você na terra, se você não está queimando uma luz tão brilhante em sua alma, ela está sobrecarregada com a areia e a fuligem da vida. E você está abrigando a falta de perdão, raiva, ódio e amargura. Isso torna a luz do seu espírito mais fraca e incapaz de sair de sua alma e corpo para atrair os anjos do céu. Em vez disso, você atrairá os anjos caídos ou forças demoníacas para vir ao seu redor. Eles veem você sofrendo e eles vão antagonizar isso. Seu anjo da guarda é para você e estará com você até que você clame a Deus por ajuda através de sua mente, vontade e emoções. Até que você fale e eles ouçam a voz de Deus em sua palavra. Uma faísca não será acesa para enviá-los para ajudá-lo da maneira que você precisa. Compartilharei mais sobre essa centelha da voz de Deus em capítulos posteriores. Então, o que você está atraindo? Como filhos de Deus, temos seu espírito ardente como uma chama azul dentro de nós. Mas se sufocarmos a chama, estaremos atraindo os espíritos errados. Às vezes, não é nossa culpa. Mesmo que atraímos esses anjos caídos negativos, é simplesmente o resultado de estar neste mundo caído. Eles procuram maneiras de insultar nossas almas porque vivem nos reinos anímicos da terra. Eles atacam o trauma que atingiu nossas almas. Se você tem uma alma danificada e memórias de lugares horríveis e coisas difíceis, essa dor não confessada a Deus pode atrair essas forças. Às vezes, as coisas que vemos ou experimentamos, especialmente em uma idade jovem, nos prejudicam e fazem com que nossas almas manifestem coisas em nossos corpos. Deus quer curá-lo para que sua luz brilhe para ele. Você é feito como um templo do Espírito Santo. Se este é você hoje e você atraiu um trauma que se manifesta com tristeza, raiva, falta de perdão, amargura, ressentimento, ódio e quaisquer emoções negativas, quero que você compartilhe isso com Deus. Ele quer limpar seu templo de impurezas para que você possa brilhar e atrair para si mesmo dos reinos celestiais o que é seu. Ele quer que os anjos migrem para você. Ele quer que você sinta o amor e a presença dele e o deles também, para que você tenha confiança para invocar a Deus e saber que os anjos virão até você. Deus quer um relacionamento com você que seja puro, sem separação alguma. Nós fazemos a separação, mas porque morremos, sepultamos, ressuscitamos e ascendemos com Jesus, tudo isso é apenas uma coisa terrena que é separada quando praticamos nosso assento celestial. Subtítulo: Oração para encontrar anjos de luz e alegria. Junte-se a mim em oração, por favor, para que as fortalezas do inimigo sejam quebradas da sua alma, para que sua luz brilhe grande para ele. Senhor, por favor, perdoe-me se me apeguei a pensamentos e emoções negativas do meu passado. Traumas em minha alma, raiva, amargura, ressentimento, falta de perdão e todos os tipos de emoções negativas. Medo, ansiedade, depressão, raiva, frustração. Obrigada por enviar Jesus e por purificar meu espírito quando o recebi como meu Salvador. Eu sei que estou perdoado por causa do seu sangue. Agora, por favor, limpe minha alma e os lugares que machucam para que meu pátio interno possa brilhar intensamente para você em meu pátio externo, meu corpo. Quero atrair para mim os anjos da luz e da alegria. Ajude-me a aplicar isso todos os dias para que eu brilhe para você, Senhor. Eu quero que meu templo reflita sua luz somente para este mundo. Senhor,
Ajuda-me a encontrar os anjos da luz e da alegria. Pai, aumenta minha fé para que eu possa me firmar na palavra de Deus, sabendo que a alegria do Senhor é a minha força. Senhor Deus, eu amarro toda a força que vem mentir para mim e me dizer que você não me ama e que a alegria não é minha. Senhor, ensina-me a rir mais e a ter saúde para os meus ossos. Revela-me os segredos do reino dos céus, onde a alegria reside em plenitude. Enche a minha alma com o teu Espírito Santo para que a alegria do Senhor permaneça. Senhor, envie seus anjos de alegria para me cercar esta noite e me encha de alegria em sua presença. Confesso qualquer coisa que guarde em meu coração que me impeça de experimentar a alegria do Senhor. Obrigada, Jesus, por vir me libertar, para que eu possa experimentar sua alegria e a presença de sua alegria celestial, de anjos que vêm para trazer boas novas de grande alegria para mim hoje. Abra meu coração para experimentar mais da alegria todos os dias. Senhor, envolva-me com a sua luz, que ela permeie ao meu redor para que as trevas fujam. Nesse encontro com a tua luz, começarei a expressar a luz e os anjos virão e comungarão comigo, porque se aproximam da luz. Obrigado por me ensinar a importância de ser um portador da sua luz e alegria, para que eu possa experimentar os anjos de luz e alegria. Além disso, obrigada por enviá-los para mim, para me ajudar a ver as coisas da sua perspectiva quando estou triste, com medo ou ansioso. Por favor, envie-os para mim em sonhos, visões e na palavra de Deus, para que minha fé aumente e eu possa participar com os anjos, não apenas para ser mudado, mas para ajudar a mudar os outros. Amém.